Qual caminho você prefere seguir? Ambos levam ao sucesso. Ambos são difíceis. Qual deles você quer seguir? O caminho da pureza ou o caminho da destruição? Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e você está no meu canal, não é metaforando aqui. Convido você a se inscrever nesse canal para ter mais reflexões com a gente poder conversar também sobre as visões que eu tenho associadas ao comportamento não verbal, a mentalidade, mindset, inteligência, percepção, investigação, enfim. Convido vocês aí a se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Eu fiz uma pergunta para você no início do vídeo, se você prefere seguir o caminho da pureza e o caminho da destruição. Muitas pessoas vão achar uma resposta bem fácil, bem óbvia. Eu prefiro seguir o caminho da pureza, que a gente entende, né, que o caminho da pureza ele é um caminho positivo. Mas a gente vai ver nesse vídeo que as coisas são assim um pouco mais complexas do que aparentam ser. Eu estou usando como base para falar sobre esses dois caminhos The Way of the Samurai, o jeito, né, o caminho do samurai, The Way of the Samurai. Tem o Bushido, que é o caminho do guerreiro, e aqui a gente está falando então do caminho do samurai, que são compêndios de informações que visam estudar ali a mentalidade, os caracteres que tornam o samurai aquilo que ele é. E uma das coisas que é abordada no livro dos samurais é justamente o duplo caminho, a dicotomia que a gente tem ali, entre o caminho da pureza e o caminho da destruição. Ambos levam ao sucesso. Você consegue ser o topo na sua área, no seu mercado, fazendo essas duas abordagens. A abordagem da destruição e a abordagem da pureza. Você precisa se esforçar para criar estratégias, certo? Vai ter que ter um trabalho mental muito grande, tanto para seguir o caminho da pureza quanto para a destruição. Em ambos os caminhos, você precisará de aliados, tanto na destruição quanto na pureza, mas tem um diferencial. Só um desses caminhos, certo? Em questão ali, só um desses caminhos eleva também quem está ao seu redor. Esse é o caminho da pureza. Vitor, mas o caminho da pureza é muito interessante, né? A primeira ideia nossa é, nossa, que bom. Caminho da pureza é uma palavra boa, destruição eu não quero. Mas, como o próprio livro fala, o caminho mais comum que se utiliza é o caminho da destruição e não o caminho da pureza. O caminho da pureza ele parece algo muito intuitivo, mas ele só parece, tá certo? Ele só parece. Na minha visão, eu acho o caminho da pureza mais difícil que o caminho da destruição. Eu vou te dar um exemplo bem comum. Bem comum mesmo. Imagine uma situação, porque os samurais eles eram guerreiros treinados para matar. Eram guerreiros militares, treinados para assassinato. Viviam ali. Tudo bem que são vários períodos, mas se a gente pegar o período de Sengoku, é um período que, assim, o Japão está passando por várias mudanças no quesito de organização, principalmente na regulamentação, no conceito de regras e normas objetivas, né, extrínsecas a cada japonês, a cada cidadão do Japão. Então é um período que meio que cada um faz a própria lei, ou o daimyo da sua região faz a sua lei, faz valer a lei do mais forte, ou do mais bem organizado, ou do mais bem militarizado, do mais bem estruturado, do que tiver o exército maior e melhor. Então nessa época, por exemplo, imagina um samurai. Ele tinha um treinamento para matar alguém com um único saque, né? O Iaido, o Iaijutsu é literalmente isso, né? O Batojutsu é o saque mortal, né? O saque e mata uma pessoa. Ele estava num bar, enfim, num boteco, qualquer coisa, e tinha uma desavença. Alguém trombava com ele. E aí esse cara ia e derrubava a comida dele. Sabe o que seria mais difícil ali para um samurai, um guerreiro assassino? Ir embora, cara. Porque ele não fez nada de errado. Ele tem a honra dele intacta. Se ele matasse aquela pessoa, ele não estaria errado, eticamente dizendo. Ele estaria seguindo o caminho da destruição, porque veja bem, se o cara mexe com ele ali, um grupinho de caras, e ele assassina aquele cara rapidinho, as pessoas em volta vão passar a respeitar aquele samurai, vão passar a ter medo dele, não vão mais mexer com ele, e é capaz mesmo que elas convidem ele para mais coisas, tipo assim, olha só como esse cara é forte, vamos deixar ele perto da gente. E isso é o caminho da destruição. Mas olha o quanto de coisa que você pode ganhar de maneira bem rápida. O caminho da pureza seria aquele samurai olhar para aquela pessoa que mexeu com ele, para aquele grupo de pessoas, entender que ele é muito mais forte e ir embora. Mas ele ia ser mal falado ali pelas pessoas que estão no bar, chamado de frouxo, provavelmente covarde, ia parar por ali a situação. Agora vamos trazer para os dias de hoje, o caminho da destruição. A gente não carrega espadas. A gente no Brasil, inclusive, não carregava as espadas japonesas, certo? Então imagina uma situação bem comum. Trânsito, uma briga de trânsito. Você está com a sua esposa, situação bem comum. Um cara te fecha, ou um cara bate no seu carro e o cara sai alterado, com um monte de gente em volta ali no trânsito, ou seja, plateia. O que seria o caminho da destruição, que é o caminho mais comum?
descer do carro e partir pra cima e regaçar o cara na porrada. As pessoas em volta vão te temer, biriri pororó, iam te respeitar, você provavelmente ia ser filmado em algum vídeo no YouTube, ia parar no YouTube como olha o cara foda, mexeu com quem tá quieto e tal. Esse é o caminho da destruição. O caminho da pureza seria simplesmente ir embora ou tentar evitar o confronto, tentar lidar com a situação. E eu mesmo, Vitor, falo, é muito difícil isso, tá, cara? Eu não sei realmente se eu agiria de uma forma dessa. Mas vamos trazer para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo. O que é o caminho da destruição? Destruição. Eu vou reduzir ao chão, vou abaixar, vou trazer ao chão o que é do outro, para que eu seja visto como mais elevado. Esse caminho é basicamente o caminho que se segue nas políticas. A gente tem os extremismos políticos, que é basicamente não há uma visão de compatibilidade, é sempre uma visão de anulação. Entre os extremos políticos, eles não se enxergam como nem um pouco compatíveis. Não tem como, por exemplo, um extremista de esquerda conviver no mesmo universo, na mesma sala, na mesma empresa, com um extremista de direita na visão dele. Na visão de um extremista de direita, não existe a possibilidade de existir um extremista de esquerda no Brasil. Então, assim, os extremistas eles se anulam, e isso nada mais é do que o caminho da destruição, que é fomentado pelas figuras de poder, pelas figuras que estão ali, no teatro de marionetes, né, mexendo ali as coisas. E eles acabam favorecendo, fomentando esse pensamento do caminho da destruição. Por isso que eu falo, o caminho da destruição é o mais comum. Ele é uma noção interessante de se ter, mas ele, como o próprio nome diz, é destruir o que é do outro, para que eu seja visto como o que está mais elevado. Vamos supor, se a minha altura, eu construir um prédio de 2 andares, ele não é o prédio mais alto da cidade. Se tem um prédio de 10 andares e eu destruo esse prédio, eu faço um ato de demolição, mesmo meu prédio sendo de 2 andares, eu sou o prédio mais alto da cidade. Deu para entender? Enquanto que o caminho da pureza é justamente o extremo contrário. Tem um prédio de 10 andares, eu tenho um prédio de 2. Eu vou trabalhar, me juntar com meus amigos, fazer alianças para que a gente crie vários condomínios e tenha 10, 12, 15 prédios de 2 andares, certo? Que totalizem mais que aquele prédio de 10 andares, e depois de muito tempo a gente se junte para fazer um empreendimento e todo mundo construir um prédio de 20 andares, depois de muitos anos. O caminho da pureza acaba sendo muitas vezes mais lento, ele acaba não sendo um caminho reativo, mas é um caminho que edifica a sua honra, a forma como você vai ser percebido pelos outros, tá certo? E te ajuda a edificar quem está em volta também. Eu quis trazer esses dois caminhos aqui, essa abordagem, para você pensar um pouco na sua vida e pensar qual caminho você tem seguido, qual caminho você segue, da destruição ou da pureza. Fica a seu critério aí, e lembrando que os dois levam ao sucesso. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!